Olá, pessoal, boa noite. São nesse momento meia-noite e 38. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês, então eu espero que vocês assistam, que vocês leiam um texto que respondam as questões, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Na verdade, eu vou dar uma introdução, fazer uma introdução relacionada às revoluções que nós vimos, aos processos de independência, que começam com a independência das 13 colônias, e todo esse processo vai culminar nas demais independências, tanto na América Latina e depois também na Europa, como é o caso da Revolução Francesa. Então, qual é o fenômeno que nós estamos chamando de Revolução Francesa? Na verdade, a Revolução Francesa ela é um conjunto de eventos que acontece entre 1789 a 1799, então é um processo que dura 10 anos, e que vai haver aí um jogo de poderes e uma alternância de poder dentro da França. Então, como é que começa a Revolução Francesa? Qual é o contexto em que ocorre essa rebelião? Primeiro lembrar que a França ela era a principal característica política da França era a adoção do antigo regime, E o que é que eu estou chamando de antigo regime? Eu estou chamando aquelas monarquias absolutistas. Monarquias essas que detinham colônias na América, na África, enfim, tá? Então, a França vive esse antigo regime e está sofrendo as consequências dessa fragmentação, desse fracasso do antigo regime, tá? Então, o que caracteriza esse antigo regime é essa economia mercantilista, e um monarca absolutista. Além disso, também, nessa sociedade do antigo regime, nós observamos uma diferença bem significativa entre os grupos sociais, ou entre os estamentos. Uma sociedade estamental, que seria uma sociedade em camadas, que é uma sociedade característica da Revolução Francesa, da França no período da Revolução, tá? O evento da Revolução Francesa, ele é tão importante, ele é tão grandioso, que ele vai marcar o início da Idade Contemporânea. Então, ele é um marco histórico. E por que a Revolução Francesa é esse marco histórico? Porque ele finca naquela sociedade, ele finca na Europa, no mundo contemporâneo, no mundo ocidental, bases para uma sociedade diferente. Então, a partir da Declaração dos Direitos do Cidadão, e do homem do cidadão, esse homem universal ele surge. Que homem universal é esse? É o homem moderno. É o homem que vai romper com aquelas estruturas antigas, com as estruturas ainda feudais, tá? Os resquícios daquela sociedade feudal. E aí ele vai fincar as bases para um novo homem. Esse homem, um homem que tem poder de voto, um homem que reivindica os seus direitos, um homem que reivindica a participação política, tá? Então, é por isso que a Revolução Francesa é um marco tão importante na história do mundo e, sobretudo, na história do Ocidente. Por que a Revolução Francesa ela é chamada de Revolução Burguesa? É que, naquele período, um dos grupos que estava crescendo bastante, que tinha muito poder econômico, eram os burgueses. Mas eles não tinham ainda uma participação política significativa. E os burgueses começam a reivindicar essa participação. Mas apesar de ser uma revolução burguesa, a Revolução Francesa ela também tem uma participação importante da população geral, dos camponeses, enfim, da participação popular.
tá bom? Quais foram as causas, né? Por que a Revolução Francesa ocorre? Primeiro, não é possível definir uma causa única para esse acontecimento. A Revolução Francesa, ela ocorre como um conjunto de causas. Então, nós temos uma monarquia, né? Um regime político de monarquia absolutista que está sendo questionado, que está se desfacelando. E também uma coisa que é necessário pontuar é que dentro dessa estrutura a monarquia ela gastava bastante. Então, a monarquia francesa ela custava muito caro à população francesa, né? Já que ela era uma sociedade de privilégios, já que ela vivia com base na arrecadação de impostos dos grupos populares, dos burgueses também. Essa foi uma das causas, tá? As ideias iluministas, como eu conversei com vocês, será impossível tratar qualquer assunto a partir daqui sem pensar nas ideias iluministas. Então, o lema da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, são lemas discutidos e cujos princípios vêm do iluminismo, tá? Então, as ideias iluministas e também os gastos que a França fez com o investimento na independência das 13 colônias, né? Independência das colônias americanas. Então, como a Inglaterra e França eram rivais, a França começou a investir nos Estados Unidos, né? Nas 13 colônias, nesse processo de independência, para tentar fragmentar e fragilizar a economia britânica. E isso gerou um gasto muito alto dentro da França, o que acabou também culminando na Revolução Francesa, tá?